Olá, mentes positivas e prósperas, que alegria ter sua companhia aqui no nosso canal. Sinta-se totalmente à vontade, este é o nosso espaço seguro para cultivar harmonia e prosperidade juntos. É isso aí, muito bom estar aqui para mais essa conversa. E hoje a gente continua a nossa jornada pelo livro Pense e Enriqueça, do Napoleon Hill, né? Um clássico. Exatamente. Publicado lá nos anos 30, mas com ideias que, olha, ainda ressoam muito hoje. E estamos avançando, chegamos ao capítulo 12, que ele chama de A Mente Subconsciente. Isso. O subtítulo que ele dá é algo como o elo de ligação, e ele apresenta como o 11º passo para a riqueza. É um capítulo-chave. Um capítulo-chave, com certeza. O objetivo hoje é mergulhar fundo para entender como essa parte poderosa da nossa mente funciona e como a gente pode direcioná-la, né? É por aí. Entender esse mecanismo interno. E para quem tá chegando agora, talvez seja legal ouvir os episódios anteriores, né? Porque o Rio vai construindo as ideias passo a passo, uma coisa liga na outra. É verdade. Ajuda a ter uma visão mais completa. O capítulo do desejo, o da fé, tudo se conecta aqui. Mas fiquem com a gente, porque vamos ver como esses conceitos, mesmo sendo lá dos anos 30, são super aplicáveis hoje em 2025. Tem umas reflexões bem práticas vindo aí. Com certeza, muita coisa para pensar. Ok, então, vamos desembrulhar isso. Para começar, como é que o Rio define essa tal de mente subconsciente? Olha, ele descreve como um vasto campo de consciência. A função principal, segundo ele, é classificar e registrar tudo. Cada impulso de pensamento que chega na mente consciente, sabe? Através dos 5 sentidos. Tipo um sistema de arquivamento gigante dentro da gente. Exatamente essa analogia. Um sistema de arquivamento bem preciso, de onde os pensamentos podem ser recuperados depois. E esse arquivo, ele não tem filtro? Grava o bom e o ruim, tudo junto. Isso, esse é um ponto crucial que ele levanta. Ele recebe e arquiva qualquer impressão sensorial ou pensamento, não importa a natureza. Positivo, negativo, vai tudo para lá. Caramba, mas a gente não é só passivo nisso, né? Dá pra, sei lá, organizar esse arquivo. É aí que fica interessante. Hill diz que sim, que podemos deliberadamente plantar nesse subconsciente qualquer plano, pensamento ou propósito que a gente queira transformar em realidade física ou financeira. Plantar deliberadamente, mas tem um jeito certo para isso dar certo, imagino. Não é só pensar uma vez e pronto. Não é tão simples. Tem uma condição essencial. O subconsciente, para ele, age prioritariamente sobre aqueles desejos que são dominantes, sabe? E que foram misturados com o sentimento emocional, principalmente a fé. A fé de novo. E a emoção. Então a emoção é tipo o adubo para essa plantação. É uma ótima analogia. É o combustível, né? O que dá força para o desejo. Isso conecta lá com os 6 passos do capítulo do desejo e a importância do planejamento que ele tanto fala. A emoção faz a ponte. Entendi. E esse arquivo, ele funciona sem parar? Tipo, 24 horas por dia? Segundo o Hill, sim. Dia e noite trabalhando sem cessar. Ele até sugere que o subconsciente acessa o que ele chama de inteligência infinita, através de um método que a gente nem conhece direito. Inteligência infinita. Um conceito forte. E para que essa conexão? Qual o objetivo? O objetivo seria usar esse poder maior, essa inteligência infinita, para transmutar os nossos desejos em forma física, usando sempre os meios mais práticos que estiverem disponíveis. É como se o subconsciente fosse um agente buscando realizar nossos planos. Um agente interno. Mas a gente consegue controlar esse agente? Mandar nele? Controle total, tipo apertar um botão? Não. Hill é bem claro nisso. A gente não comanda o subconsciente diretamente. Mas, e aqui está o pulo do gato, a gente pode entregar para ele, voluntariamente, os planos, os desejos que a gente quer ver concretizados. Entregar.
Entregar. Como assim? É aí que entram as técnicas de autossugestão, que ele explica em outro capítulo. São um método para fazer essa entrega intencional. É como mandar uma encomenda para esse agente interno. Faz sentido. E o papel do subconsciente vai além de ser só um arquivo ou um executor de ordens, né? Pelo que você falou antes, ele parece ser mais central. Muito mais. Ele é visto como elo de ligação fundamental, a ponte entre a nossa mente finita, limitada, e essa inteligência infinita. A ponte. Exato. Seria o intermediário que permite a gente acessar essas forças maiores à vontade. E ele vai além. Sugere que o subconsciente guarda o segredo de como os impulsos mentais são transformados em um equivalente espiritual. E seria também o único canal para a oração funcionar de verdade. Uau! Isso dá um poder gigantesco para essa parte da mente. Quase assustador. É estupendo e imponderável, nas palavras dele. Inspira reverência, sim. Hill mesmo admite que a gente sabe pouco sobre isso. Mas ele insiste. Aceitar que o subconsciente existe e tem esse potencial todo é fundamental para entender o porquê dos outros princípios. Porque precisa ter clareza no desejo. Porque precisa de persistência. Sem acreditar nesse mecanismo interno, os outros passos perdem um pouco o sentido, né? Entendi. Fica meio vazio, né? Tá. Então, na prática, como que a gente pode influenciar esse subconsciente? Como a gente nutre ele com coisa boa? Basicamente, usando os 13 princípios que o livro ensina. Eles são as ferramentas para alcançar e influenciar o subconsciente. Os 13 passos. Isso. E ele avisa, não adianta desanimar logo de cara. O subconsciente, para ser direcionado voluntariamente, precisa de hábito. Lembra do capítulo da fé? É a mesma lógica. Exige paciência, persistência. Não é da noite para o dia. Hábito, paciência, persistência, anotado. Mas tem um alerta importante que você mencionou, sobre ele funcionar sozinho também, né? Exatamente. Mesmo que a gente não faça nenhum esforço consciente para influenciar, ele está lá, trabalhando. E o que isso significa? Que pensamentos de medo, de pobreza, de negatividade, tudo isso serve de alimento para ele, se a gente não tomar as rédeas e fornecer um material melhor, mais desejável. O subconsciente não fica parado, ocioso. Caramba, então se a gente não planta os desejos positivos de forma ativa, ele vai se alimentar do que estiver passando pela nossa cabeça, tipo, por negligência mesmo, medo, preocupação. Precisamente. Os impulsos de pensamento, bons e ruins, estão chegando o tempo todo. Então o nosso esforço consciente tem que ser duplo, entende? Duplo como? Primeiro, tentar bloquear o fluxo negativo o máximo possível. E segundo, ao mesmo tempo, influenciar voluntariamente com impulsos positivos de desejo. Conseguir fazer isso para Hill é como ter a chave que abre e fecha a porta do subconsciente. É ter o controle desse acesso. Ter a chave. Isso volta para aquela ideia central do livro, né? O poder do pensamento. Hill martela muito isso. Muito. Ele é categórico. Tudo que a gente cria começa como um impulso de pensamento. Nada existe no mundo físico sem antes ter sido concebido na mente. E a imaginação entra aí. Sim, com a ajuda da imaginação, se ela estiver sob controle, claro, esses impulsos podem ser montados, organizados em planos que levam ao sucesso. E aí vem uma síntese crucial dele. Qual? Todos os impulsos de pensamento que a gente quer transmutar em realidade física, se forem implantados voluntariamente no subconsciente, precisam passar pela imaginação e ser misturados com fé. Imaginação mais fé. É tipo uma fórmula alquímica mental. É uma boa forma de ver. Uma alquimia mental. Por isso ele diz que usar o subconsciente de forma voluntária exige coordenação e aplicação de todos os princípios. Não dá para usar só um pedacinho isolado. Entendi. E aquela frase famosa, pensamentos são coisas, ele reforça isso aqui. Com certeza. Ele até cita um poema da Ella Wheeler Wilcox, que basicamente diz que nossos pensamentos são como mensageiros. Eles saem da mente, mas também voltam trazendo mais daquilo que a gente enviou, seja ódio ou amor.
Esses pensamentos que a gente emite, eles se fixam lá no subconsciente e agem como um padrão, um imã, atraindo o equivalente físico. Para o Hill, todo objeto material, na sua essência, começou como energia de pensamento. Pensamentos são de fato coisas. Fascinante. E qual é a língua que esse subconsciente entende melhor? É a razão pura, a lógica? De jeito nenhum. Hill argumenta que o subconsciente é muito mais influenciado por pensamentos que vêm misturados com sentimento, com emoção. Ah, emoção de novo. Sempre ela. Ele chega a dizer que somente pensamentos carregados de emoção têm poder de ação sobre o subconsciente. Afinal, ele observa, a maioria das pessoas é governada mais pela emoção do que pela razão fria, né? Verdade, a gente age muito por impulso emocional. Exato. E ele usa até uma analogia para explicar isso. Qual era mesmo? A do fermento no pão. As emoções, os sentimentos, seriam como o fermento, o elemento de ação que tira o impulso de pensamento do estado passivo e o coloca em estado ativo. Ah, boa analogia. Por isso que pensamentos quentes, cheios de emoção, agem mais rápido e com mais força do que aqueles que vêm só da razão fria. Influenciar essa audiência interna, que é o subconsciente, a gente precisa falar a língua dela. E a língua é a emoção. Perfeito. Tem que entender o método de abordagem. Falar a língua que ele entende, senão ele não vai atender ao chamado, digamos assim. E a língua principal é a da emoção, do sentimento. E o Hill chega a listar quais emoções são as mais construtivas para esse processo? Ele está sim. Ele aponta as 7 emoções positivas principais. São elas: desejo, fé, amor, sexo, que ele entende mais como energia criativa, né? Entusiasmo, romance e esperança. Desejo, fé, amor, sexo, entusiasmo, romance, esperança. Essas seriam as 7 mais poderosas, as mais usadas no esforço criativo. E ele diz que dominar essas 7, mas dominar pelo uso constante, coloca todas as outras emoções positivas à nossa disposição também. Interessante. O objetivo do livro, então, é ajudar a gente a criar uma consciência de dinheiro ou de sucesso, enchendo a mente com essas emoções positivas. Basicamente isso. Preencher a mente com o positivo para atrair o positivo. Claro. E se tem as positivas, devem ter as negativas também, né? O outro lado da moeda. Com certeza. Ele também lista 7 emoções negativas principais: medo, ciúme, ódio, vingança, ganância, superstição e raiva. Medo, ciúme, ódio, vingança, ganância, superstição, raiva. E qual a diferença crucial entre elas, segundo ele? A diferença está em como elas entram na mente. As negativas, diz Hill, elas se injetam sozinhas, voluntariamente, nos nossos impulsos de pensamento. Elas acham o caminho fácil para o subconsciente. Já as positivas, não. Elas precisam ser injetadas conscientemente. A gente precisa fazer um esforço ativo para colocá-las lá, usando autossugestão. Cultivar o positivo dá trabalho. Entendi. O negativo entra fácil, o positivo exige esforço, e isso nos leva a um princípio de como a mente funciona, né? A tal da exclusividade. Exato. Emoções positivas e negativas não podem ocupar o mesmo espaço na mente ao mesmo tempo. Ou uma domina, ou a outra domina. Não tem meio termo. E aí a responsabilidade é nossa. Totalmente nossa. É nossa responsabilidade garantir que as emoções positivas sejam a influência dominante na nossa mente. E como fazer isso com tanta coisa negativa acontecendo, tanto estímulo? A ferramenta principal que ele aponta é a lei do hábito. Formar o hábito de aplicar e usar as emoções positivas. Repetir, repetir, até que elas se tornem tão dominantes que as negativas simplesmente não consigam mais entrar. Elas ficam sem espaço. Criar um hábito de positividade faz sentido. Mas ele faz um alerta bem sério sobre a presença das negativas, né? Mesmo que seja só uma. Sim, é um alerta forte. Ele afirma que a presença de uma única emoção negativa na mente consciente já é suficiente para destruir qualquer chance de ajuda construtiva vinda do subconsciente. Uma única? Nossa, isso é radical. É radical, mas mostra a importância que ele dá para essa vigilância mental constante.
É como manter o jardim limpo das ervas daninhas para poder colher os frutos. Entendi a metáfora. E essa dinâmica toda de emoção, subconsciente, positivo versus negativo, isso impacta diretamente como as pessoas fazem orações, por exemplo. Impacta totalmente, segundo a observação dele. Ele nota que a maioria das pessoas só recorre à oração quando tudo mais falhou, sabe? Ou então ficam repetindo palavras de forma mecânica sem sentimento real. Conheço gente assim. E o problema maior, elas vão para a oração com a mente cheia de medo e dúvida. Medo de não conseguir, dúvida se vai funcionar. E aí? E aí são essas emoções, medo e dúvida, que o subconsciente capta. E é isso que ele passa para a inteligência infinita. A inteligência infinita recebe a mensagem de medo e dúvida e age sobre isso. Caramba. Então, se eu rezo pedindo algo, mas no fundo tô com medo de não receber ou duvidando, a oração é em vão. Exatamente. Será em vão, porque a emoção dominante que você está enviando é a negativa. O pedido verbal não bate com a mensagem emocional. Faz muito sentido. Em contraste, ele diz que as orações que funcionam geralmente acontecem quando a pessoa está num estado de fé real, de crença. Isso. Se a gente parar para pensar nas vezes em que uma oração pareceu ser atendida, provavelmente vai lembrar que, naquele momento, havia um estado mental de fé, de confiança, de entrega. Ele até projeta um futuro onde isso seria ensinado, né? Uma ciência da oração. Sim, é uma visão bem otimista dele. Ele acredita que chegará um tempo em que as escolas vão ensinar isso como ciência, quando a humanidade estiver pronta e exigir isso. E nesse futuro... Ninguém mais abordaria a mente universal com medo, porque essa emoção não teria mais tanto poder. A ignorância, a superstição, tudo isso desapareceria. E o ser humano alcançaria seu verdadeiro status como filho da inteligência infinita. Ele até diz que alguns já chegarão lá. Uma visão bem elevada. Para quem acha isso meio esotérico demais, talvez ele usa exemplos da ciência da época para ancorar a ideia, né? Usa sim. Ele lembra que, menos de 100 anos antes do livro dele, o raio era visto como castigo divino. E aí, pela ciência, que para ele também envolve fé na capacidade humana, virou a energia que a gente usa. Verdade. O espaço, que parecia vazio, começou a ser entendido como cheio de energia vibratória, conectando coisas, como os rádios conectavam cérebros através das ondas. Então ele pergunta, se essa energia conecta cérebros pelo rádio, por que não conectaria cada cérebro humano à inteligência infinita? É uma questão de perspectiva, de acreditar na possibilidade. É a fé abrindo a porta para essa compreensão. Entendi o argumento. E como seria essa comunicação? Tem algum pedágio, algum intermediário que a gente precise pagar? Nenhum pedágio financeiro, nenhum intermediário humano, nada disso. O preço a pagar, segundo Hill, é impaciência, fé, persistência, compreensão e um desejo sincero de se comunicar. Paciência, fé, persistência, compreensão, desejo sincero. E a abordagem tem que ser pessoal, individual. Não adianta pagar alguém para rezar por você ou ficar repetindo reza de livro de forma mecânica. A inteligência infinita, para ele, não faz negócios por procuração. Ou você vai direto ou não tem comunicação. O pensamento precisa ser transformado dentro de você pelo seu próprio subconsciente. Transformado. Ele usa outra analogia tecnológica para explicar isso, né? A do rádio, de novo. Isso, a do rádio é ótima para entender. Pensa no som. Ele não viaja pelo ar como som audível até a estação de rádio. Ele precisa ser elevado, a frequência dele é aumentada milhões de vezes para poder ser transmitido pela energia no ar. Certo. Aí o aparelho receptor pega essa energia e rebaixa a vibração de volta para a frequência original, que a gente reconhece como som. Entendi. E o subconsciente seria... Seria o intermediário que faz essa tradução. Ele pega a nossa oração, que é um pensamento, e traduz por uma linguagem, uma vibração espiritual que a inteligência infinita reconhece. Ele apresenta a mensagem e depois traz a resposta de volta, talvez na forma de um plano, uma ideia, um insight. Ah, então é por isso que repetir palavras sem sentir nada não funciona, porque não houve essa tradução interna. Exatamente. Se a gente conectar isso ao quadro geral,
As palavras lidas mecanicamente não passam por essa transformação. Falta o ingrediente essencial. E esse ingrediente essencial, o agente transformador, é a fé. É o que ele conclui no final do capítulo. A fé seria a única agência que a gente conhece capaz de dar essa natureza espiritual aos pensamentos, de fazer essa tradução para que a comunicação com o infinito aconteça. Uau! E ele termina reforçando aquela ideia: fé e medo não combinam. São como água e óleo. Onde um está presente, o outro não pode existir. Que capítulo denso, mas fascinante. Ele realmente coloca o subconsciente no centro de tudo, né? Como esse arquivo interno, essa ponte para o infinito. Recapitulando rapidinho, a gente tem esse subconsciente que grava tudo, mas que a gente pode influenciar de propósito com desejos fortes carregados de emoção, principalmente a fé. Isso. Ele trabalha sem parar, nos conecta à inteligência infinita. Mas temos que tomar cuidado, porque ele pega tanto o positivo quanto o negativo. E a chave é criar o hábito das emoções positivas e usar a fé para fazer a mágica acontecer, inclusive na oração. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Parece que a grande mensagem é sobre a nossa responsabilidade ativa, né? Gerenciar nosso mundo interior para poder mudar o mundo exterior. Precisamente essa é a ideia central. Temos um poder interno imenso que pode ser direcionado. E isso nos leva direto para aquela reflexão final, né? Especialmente pensando aqui em 2025, com essa avalanche de informação, de estímulo, muito negativo vindo de todo lado. Sim. Como é que a gente pode aplicar conscientemente esse princípio do rio de guardar a porta do nosso subconsciente? Sabe, que hábito diário, talvez pequeno, a gente poderia começar hoje mesmo para garantir que as emoções positivas, fé, esperança, entusiasmo, sejam a influência dominante na nossa mente, apesar desse barulho todo lá fora. Que prática diária. Pois é. E como esse gerenciamento interno poderia de fato começar a remodelar a nossa realidade pessoal, a nossa busca por prosperidade, por nossos objetivos? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Uma pergunta poderosa para levar daqui. Nossa imensa gratidão pela sua presença e energia nessa exploração profunda. E lembrem-se, né? Praticar a gratidão diariamente é um dos pilares de uma vida verdadeiramente próspera. Esperamos que essa análise tenha trazido clareza e, quem sabe, alguma inspiração. Continuem com a gente aqui no Positivo e Próspero. Temos muitas outras reflexões para apoiar essa jornada rumo à abundância. E adoraríamos saber o que mais tocou vocês neste episódio. Deixem seus comentários. E a gente recomenda fortemente a leitura da obra completa Pense e Enriqueça, que essa nossa conversa sirva como um ótimo ponto de partida para absorver toda a genialidade do Napoleon Hill. Com certeza. E se este conteúdo agregou valor, por favor, façam aquele combo que ajuda muito o canal. Curtam este episódio. Isso. Inscrevam-se no canal Positivo e Próspero se ainda não fizeram. Ativem as notificações para não perderem nada que a gente posta. E compartilhem, mandem para amigos, para família, para quem vocês acham que pode se beneficiar dessas ideias. Explorem também os outros vídeos do canal. Tem muito material lá, mais de 100 conteúdos sobre lei da atração e temas parecidos esperando por vocês. E um agradecimento super especial à nossa comunidade que não para de crescer. Já somos mais de 190 mentes positivas e prósperas conectadas aqui, buscando abundância juntos. Que maravilha! É muito gratificante ver essa conexão. Demais! Então, por hoje é isso. Até a próxima, pessoal! Até a próxima, com votos de muita harmonia, paz e prosperidade nos seus caminhos.